Olá, eu espero que esteja tudo bem com você e com os seus. Neste vídeo eu quero falar um pouco sobre Saturno, e não só sobre o planeta Saturno, mas principalmente a respeito dos retornos dele, né? Que são muito conhecidos, temidos e eles mexem muito com a gente, né? Então vamos entender um pouco isso. Primeiro, né, o planeta Saturno, o que ele representa dentro da astrologia, quando a gente vai pensar assim, né? Ele é o princípio organizador de uma espécie de ancoramento que a gente tem na nossa vida. Então, ele é o responsável pela formação dos corpos físicos, das estruturas, né, no mundo físico. Ele também fala do conhecimento, e principalmente daquele conhecimento que ganha competência, que permite que a gente viva e haja com mais adequação e uma espécie de sucesso e de reconhecimento também na sociedade. Ele fala do senso de responsabilidade, do nosso processo de viver e de buscar a segurança, de ganhar competência dentro de determinados assuntos. Ele fala também da concretização, da materialização, daquilo que a gente idealiza, né? E quando a gente, né, tem um Saturno ou forte no nosso mapa, ou quando a gente passa por alguma situação ou algum trânsito importante de Saturno, a gente acaba ganhando uma espécie de perseverança, e a concretização e uma materialização das coisas. É mais ou menos isso que Saturno fala. Ele também, a função dele, né, a missão, de alguma forma assim, é melhorar aquilo que a gente herdou, né? Seja potencialidade, seja talento, seja herança mesmo, mas de qualquer forma, ele tá sempre tentando fazer o que ele tem para fazer da melhor maneira possível, né? Aliás, talvez até da impossível também. Então, por isso até que quando a gente tem um Saturno muito forte no nosso mapa, a pessoa pode ser ter uma mente muito treinada, né, para olhar os erros e as faltas. E é por isso, porque o processo dele é exatamente esse, o melhoramento das coisas, né, e a adaptação das coisas. Então, o mal-estar que a gente sente quando a gente pensa em Saturno aquele momento da constatação que as coisas podem melhorar, sabe? Que a gente pode aprimorar as coisas, né? E aí pode ser que a gente acabe ficando, às vezes, um pouco focando na culpa, na nossa responsabilidade por aquela situação, até numa falta de autoestima, por conta do excesso de autocrítica, né? Então, essa leitura que a gente faz do erro, daquilo que falta, às vezes pode ser muito pesada pra gente mesmo, né? Então a gente precisa ter uma consciência de que a gente pode se aprimorar sempre, né? A gente pode sempre melhorar. E aí, identificar o erro serve pra gente poder produzir algum resultado diferente a partir dessa identificação. E não pra gente ficar se punindo e se machucando por isso, sabe? Então, essa é uma questão de Saturno. Agora, então, entrando mesmo, né, pro tema do vídeo, que é o temido, né, retorno de Saturno. O que é isso? Assim, primeiro é importante entender que todos os planetas têm os seus retornos. E a gente chama retorno de Saturno, mas quando é o retorno do Sol, a gente chama de aniversário, né? Então, mas na verdade é a mesma coisa que tá acontecendo. E a gente acaba que tem uma relação de prestar muita atenção nesses dois retornos, só que todos os outros planetas também passam por aniversários no nosso mapa, né? Inclusive a Lua, que é o astro mais rápido, ele faz aniversário todo mês. Quando ele tá lá no mesmo signo, no mesmo ponto que a Lua tava quando a gente nasceu, é ali o aniversário, o retorno lunar, né? Mas o retorno de Saturno ele é aquele momento que Saturno chega no mesmo ponto que ele tava quando a gente nasceu. Então, a primeira vez que isso acontece é mais ou menos entre os 28 e 30 anos, né? Porque Saturno, ele retrograda, então ele fica de 3 meses mais ou menos retrogradando, e aí pode ser que esse tempo aumente um pouco.
Mas, de qualquer forma, ele passa a cada 28 anos, mais ou menos, naquele mesmo ponto. Então, né, lá para os 56 anos, 60 anos, a gente tem um novo retorno de Saturno, né? E o pessoal que vive mais tempo também tem aí a boa sorte, né, de passar pelo terceiro retorno de Saturno também, que costuma ser muito auspicioso. Então, como é o primeiro, né? O primeiro retorno de Saturno acontece quando a gente começa aquela fase da vida onde a gente. E aí, um pouco antes do Saturno encostar, ele já traz essa cobrança interna, né? De tipo, o que tá errado na minha vida, sabe? Por isso que o retorno de Saturno é tão temido. Porque às vezes ele pode ser pesado e tudo porque a gente tá olhando com aquele olhar saturnino para as coisas, né? Então, eu costumo dizer, assim, que quando uma pessoa trabalha bem o seu Saturno, e aí, como é isso? Ela não precisa necessariamente ir astrólogo todo ano para trabalhar bem o seu Saturno, evidentemente. Às vezes ela tem um senso de responsabilidade, às vezes esse Saturno tá bem colocado no mapa dela, e aí ela tem uma facilidade, digamos assim, de lidar com as questões saturninas. E aí, quando ele chega, o retorno chega, ele coloca ela pra cima, sabe? Porque o Saturno, como ele tem essa missão de cobrar, quando chega no retorno, ele tá querendo saber, e aí, o que você fez? O que você produziu objetivamente, concretamente, sabe? Como é que você saiu da barra da saia dos seus pais, entende? Você é independente, você sabe se virar. Então, é mais ou menos isso que o Saturno vai cobrar ali pelos 28 a 30 anos, né? E é muito interessante que a gente pode dividir esse retorno em 4 partes, em 4 etapas, né? Porque esse processo, ele acontece, na verdade, aos poucos, né? Então, a cada 7 anos, a gente tem aí alguns encontros de Saturno com Saturno natal através de outros aspectos que não é a conjunção, que é aquele lá do retorno, né? Então, nos primeiros 7 anos, né, aos 7 anos, quando a gente tem essa primeira quadratura do Saturno em trânsito com o nosso Saturno natal, acontece, né, da gente ter a mudança da dentição, né? Então isso é muito interessante, porque Saturno ainda rege os dentes, né? E ele fala, ele rege no corpo físico os ossos, a pele, até o cabelo e os dentes, tudo aquilo que está relacionado ao envelhecimento, ao processo do envelhecimento, né? E então essa coroação da nova dentição, ela tem a ver também com um novo corpo que nasce, ou que se programa a partir daquilo que eu nasci dos meus pais, né? Então as minhas células, elas têm alguma relação ali. A partir dos 7 anos, a gente vai ficando cada vez mais nós mesmos, sabe? Então a dentição, ela tem a ver com isso. No segundo septênio, que seria ali dos 7 aos 14 anos, obviamente a gente percebe muito bem as mudanças, né, das pessoas nessa fase. Então, é um período delicado, porque a gente está aprendendo a lidar com a vontade dos outros e com a nossa própria vontade também. Então tem um início de uma identificação de querer conhecer o mundo, construir vínculos afetivos fora da família também, né? Então é a época da alfabetização, de assumir responsabilidades, de executar algumas tarefas sozinhas, né? Então ela começa a construir uma maturidade interna de quem ela é perante o mundo, né? Então esse é um outro processo. Dos 14 aos 21, que é a terceira, né? Já é o último aspecto antes do retorno mesmo, é a etapa onde a gente já sabe de nós mesmos, né? E vai ter um contato mais íntimo para começar a formar uma opinião,
né? Então é onde a gente vai definir a nossa visão de mundo, aonde a gente vai definir os nossos limites, o que a gente deve ou não deve fazer. Normalmente é aqui também que a gente vai ter uma escolha profissional, né? Ou pelo menos já começar a tentar definir isso, né? Não necessariamente a gente vai definir nessa época, mas até próprio sexo também, né? É a hora que a gente vai começar a também... Esse desligamento da família, ele tá envolvido com essa relação de identificação de dependência interna, né? E aí, finalmente, né, dos 21 aos 28 anos, né, a gente tem aí o primeiro super retorno de Saturno. Nessa fase é quando a gente ganha uma certa consistência, né? E pode ser também que muitas pessoas desenvolvam uma consciência até espiritual nessa época, sabe? Porque dar conta de processos emocionais mais profundos também, né? Dentro de relacionamentos que estamos vivendo, sabe? A inteligência do corpo, da mente, a relação do ego com o nosso espírito, tudo isso também começa a se processar, né? À medida que o Saturno vai se aproximando, encostando ali, porque a partir dos 28 anos é aquela idade meio chave mesmo, sabe? Em que essa potencialidade do ser adulto, consciente da sua própria identidade, da sua própria singularidade mesmo, ele começa a formar uma personalidade mais definida socialmente falando também, né? Então aqui a gente vai fazer uma espécie, o primeiro retorno de Saturno, ele traz na verdade todos eles trazem isso, uma espécie de balanço, sabe? Do que foi construído, quais são os caminhos que eu vou seguir a partir daqui, né? Então eu tô no máximo da minha potencialidade física, mental e emocional, né? Então, assim, é como se os mais velhos até falam isso pros mais novos, né? Nossa, mas você tá com tudo na mão aí pra fazer e tal. Mas, na verdade, esse domínio e essa consciência de si, ela precisa ser trabalhada. Por isso que eu quis dividir o retorno de Saturno nessas 4 etapas, né? Porque precisa partir desse processo todo, né? Quando a gente, se alguma parte desse processo fica perdida no caminho, a gente pode ter mais dificuldade. O segundo aniversário de Saturno que vai acontecer ali mais ou menos 56 anos, esse ciclo, ele já fala mais de um processo de excelência da pessoa, né? Porque o propósito aqui já é diferente daquele propósito do primeiro retorno de Saturno, que é me encontrar, é saber qual é o meu caminho, né? Onde eu quero estruturar a minha vida, onde eu quero, né, amarrar, prender aqui minhas vigazinhas. Então, depois que eu tomo essa rédea da minha vida, aqui no segundo retorno, a gente começa a ter um aprimoramento mais pessoal, né? E esse ciclo, ele costuma ser até mais proveitoso, porque o primeiro tem mais cobrança, né? Mas principalmente se a gente tá ligada na gente, né? Quando a gente tá mais desligado de si e não conseguiu se estruturar, aí esse período pode ser com muitos desafios, né? Então, por isso é muito interessante a gente entender, principalmente se você tá aí perto do seu segundo retorno de Saturno, como foi o primeiro, sabe? Nós somos seres cíclicos. Então, a gente tende a ter o mesmo comportamento, o mesmo padrão de resposta a determinadas situações. Então, se a gente observar como a gente lidou com aquele processo lá no primeiro retorno, a gente pode lidar melhor no segundo, né? E aí, os mais sortudos, né? Chegam aí dos 98 anos, né? Então, na verdade, 91. Ai, gente, me perdi aqui, acho que é 91. De qualquer forma, assim, nessa idade, são pessoas realmente muito especiais, né? De bem com a vida, de alguma maneira, assim. Porque
movimenta uma vida e uma troca minimamente positiva, né? Pra gente conseguir chegar a 90 e tantos anos, realmente, né? E ali existe uma transcendência nesse retorno, sabe? Sai o ego, né? E a gente ganha uma consciência, aquela consciência do ancião, sabe? Aquele que é respeitado pelos outros, escutado, amado, né? Então, a pessoa mais sábia, sabe? Aqui a gente ganha aquela medalhinha mesmo da sabedoria, né? Então, tem pessoas que acabam virando crianças um pouco, sabe? Crianças mais carinhosas, que de fato conseguem entender a vida porque se iluminaram, né? Então passam a viver mais voltados para o amor, para a felicidade, para o serviço, né? Para ajudar as outras pessoas. Então é mais ou menos isso, assim. Era isso que eu queria dizer. Espero que você tenha gostado, que tenha te esclarecido mais e te ajudado a entender melhor aí os processos saturninos. É sempre bom consultar mesmo um astrólogo da sua confiança, se você estiver perto de passar por algum desses 3 retornos, né? Porque isso pode te ajudar a lidar com isso de uma forma mais objetiva e de você produzir resultados mais estáveis e potentes na sua vida, né? Que Saturno, sem dúvida nenhuma, vai adorar. Tá bom? Conta aqui embaixo nos comentários o que você achou, se você quer fazer incluir algum ponto que eu não tenha falado, tá bom? Compartilha, se inscreve no canal, aquelas coisas todas, tá bom? Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.